Se levante, abra a boca, insista, reage, mulher. Fala, Zita. Um projeto feito por Minas, para manas, minas e monas. Lugar de partilha informativa, criativa e educativa sobre diversidade cultural, regeneração ambiental e justiça social. E das Minas da ZL para o mundo, eu me chamo Raquel Fernandes, sou líder comunitária da Quebrada e coordenadora da Associação Santa Zita. Eu me chamo Anne Almeida, sou atriz, poetisa e arte educadora. E no episódio de hoje, a gente trouxe uma mana que eu sou fã dela, né? Eu tô falando dela faz um tempão, né? Eu não vou nem falar mais nada, porque assim, Eu sou fã dela. não tem uma única vez que não vem uma mina Brabona, né? braba. Então, assim, né? O pessoal já tá até cansado. Já tá cansado de tanta falar assim, pedrada, né? não, fala assim, não, aí chega na semana que vem, o pessoal fala assim, Ai, de pelo amor de Deus, novo, outra brabona. Outra brabona. Delícia. Olha, vou apresentar ela, tá, gente? É o seguinte. Ela é pisciana. Ela tem 41 anos, mas ela tem cara de 30. Ela, mulher negra, formada em assistência social com pós em saúde da família, pelo Ministério da Saúde. Ela cresceu aqui, ó, no bairro da Coab 2, aqui em Itaquera, e estudou na escola Iervante. Que sajiquiano. Garota! Você Sou tá quebrada, pensando... né, filha? Não, Sou quebrada, minha né? quebrada, você respeita. Eu sou de pô. Greenville, eu já cansei de falar que sou da Vila Verde, sou obrigada a saber sobre o Coab 2. Não, aqui eu sou nascida e criada na Coab, você Siga. me respeita. Siga. Vamos lá, hein? Filha de Dona Madalena e seu Natal, irmã do Flávio e mãe da Elisa de 14 anos. Porém, temos um negocinho para poder agregar. Companheira do Ricardão. Do Ricardão. É sobre isso, não podemos esquecer de Ricardão, olha, causou. Olha, Ricardão, gente. Tô no nervoso de Ricardão. Vou escrever gente. aqui, ó, tesouro. Tesouro! Mãe. Ricardão Tesouro. Segue. Bom, seguimos, hein, ó. Ela iniciou a sua trajetória na articulação cultural no Grêmio da escola nos anos 90. Logo após adentrou o movimento coletivo Reggae na Rua. E aí, eu digo pra vocês... Vamos lá? A povo já deve estar sabendo quem já, é, né? já sabe, né? Até porque tem a legenda no YouTube, né? Que roupas tá Mori? Vamos das perninhas. Muita energia. Aurora Oliveira! Maravilhosa! Que abertura, gente. Que abertura. Olha que abertura caótica, Caótica. E aí, Aurora? Quando eu aceitei o convite, eu falei, vai ser divertido. Bagaceira, vai ser bagaceira. Divertido. Como você está se sentindo em nossa mesa? Que delícia, é um prazer. Nervosa, né? Sempre fico nervosa pra caramba. Obrigada pelo É o seu convite. segundo? É uma honra, é meu segundo. Olha, ela já Experiente. tá experiente. Vamos lá, vamos falar da sua vida. A gente Bora. quer futricar a sua vida. Ai, tô tão Sônia Abrão hoje. Meu Deus do céu, olha. Tô tão Sônia Abrão. Ainda bem que os bastidores não são filmados, é só isso que eu tenho pra dizer. Vamos assim, ó, pra contar assim um pouquinho sobre a linha do tempo da tua vida, né? E você é muito para os artistas aqui da Quebrada, essa representatividade de potência cultural. E é mesmo que a gente fala da sua vida na fofoca, né? O tempo inteiro, inclusive. Não, é sério, porque assim, eu passei por alguns coletivos artísticos, né? E antes da gente falar da Aurora, eu preciso dizer assim, eu não sei se eu já te disse isso, da importância que você teve pra mim, particularmente. Uau. Vamos lá. Então, vamos lá. Revelações. Eu vou, vamos olha, lá, revelações. já tô com ciúmes, amo. Quando o Conrado, o meu Conrado tem 6 anos, né? Vai fazer 7 em agosto. Quando o Conrado era um bebê, ele tinha uns 6 meses, a Aurora estava coordenadora da Casa de Cultura da Raul. Em plena efervescência de trabalho, porque a Aurora ela fazia um trabalho de catequizar os índios. O que era catequizar os índios artistas? Era dizer assim, Indinho, eu quero te contratar, mas para eu poder te contratar, você precisa ter um RG. E aí ela dizia assim, sem o RG, eu não consigo te pagar, índio. Então você vai lá no Poupa Tempo, e era esse trabalho de formiguinha, e eu vi os índios indo lá, tirando o RG, que ela mandava no Poupa Tempo. Então eu vi isso acontecer, e eu já tinha uma admiração, porque eu falava, gente, que é essa com essa paciência toda? Pra mandar o povo ir no Poupa Tempo. Porque eu falava, meu filho, Agiliza aí, eu né? no lugar de Aurora, eu falava, ô coração, você não tem o RG, eu não posso fazer nada, próximo. E vai. Não tenho essa paciência, né? Enfim.
E aí, na época, o meu companheiro da época fez o intercâmbio aí, fez a ponte com ela, dizendo assim, olha, a Anne é atriz, ela já trabalhou com teatro e tal, ela teve um bebê agora e ela tá querendo voltar a trabalhar e ela não sabe como começar. Porque, amiga, eu tava numa fase da vida com um bebê pequeno, que eu tava fora dos campos, assim, eu falava, tá, gente, eu amo teatro, eu sou professora de teatro, só que, assim, a nossa profissão como artista não tem um RH, que você vai lá entregar um currículo, assim, o que eu faço? Por onde eu começo? Eu não tô em nenhum coletivo, meu, e agora? Pra onde eu vou? Pra onde eu vou? Eu preciso ir pra algum lugar. O que que eu faço? Eu tava assim, perdida na época. Nebulosa. E aí na época ele foi lá, fez essa ponte com ela. Ela prontamente, assim, de uma forma muito tranquila, marcou um horário lá na agenda, sentou comigo, passou 3 horas comigo, desenhando no caderno, ó, você vai entrar nesse portal, você vai fazer isso, você vai cadastrar isso, você vai fazer... E eu anotando, ela falando e eu anotando. E nananana. Pronto, eu saí com um caderno e um sonho. Mas assim, foi o meu primeiro movimento. A partir dali eu andei sozinha. E aí, depois dessa conversa, você lembra dessa conversa? Eu lembro. Depois dessa conversa, e aí eu também te trouxe levei muita coisa pra você, né? E aí, até você, eu lembro que depois da nossa conversa, você iniciou o papo de produção. Você lembra disso? Lembro. Porque eu falei pra ela da necessidade que os artistas tinham de se produzirem, que a gente não sabia os caminhos dos editais, que a gente não entendia como que a gente conseguia fomentar o nosso ofício. Então, dizer que você Coisa boa. me trouxe até aqui Lembrar hoje. disso. Ai, que Obrigada demais. pela lembrança. Demais. Continuamos, então. Continua. Podemos partir deste princípio, né? Podemos partir. E aí, depois de todo esse meu momento aqui, né? Saudações à Aurora. Fala aqui um pouquinho pra gente, Aurora, o seu momento da sua infância ali com a sua mãe e quem foi a representação da figura da Graça na sua vida. Tá. Conta pra Vai gente. ter que explicar rapidamente quem que é a Graça, né? ela Fazer vai falar. um briefing. Eu vou contar. A Graça, ela mora aqui no centro de Itaquera, inclusive. Ela vai ficar feliz de saber disso, que eu nem sei se ela sabe dessa importância que ela tem na minha vida, né? Pô, eu cresci na Coab Doce, né? Nascida e criada também. E estudei minha vida inteira aqui, né? A gente tem hoje várias pessoas atuando na produção cultural aqui da Coab 2. São pessoas que eu conheço desde a minha infância, né? E a gente cresceu muito e o fluxo artístico da Coab cresceu muito com essas pessoas à frente deles, né? Eu sou muito orgulhosa de participar disso e ver tanta gente crescendo e amadurecendo as suas pesquisas artísticas e de produção. Isso é muito legal de ver, né? Então, cresci na Coab, né? Eu sempre falei disso um pouquinho com a Anne antes, né? Muito louco. A gente fica muito restrito, né? Nesse ambiente mais periférico, com dificuldade de visualizar outras possibilidades de vida, outros arranjos, né? E outros sonhos, além disso que a gente vivenciava aqui, né? Em condições mais restritas, né? De acesso à própria cultura. Eu nunca tinha ido no teatro, por exemplo. Fui no teatro, sei lá, eu tinha uns 12, 13 anos de idade, pra você ter ideia. Cinema também era super pontual. Então, o que eu consumia artisticamente falando era o que vinha sendo produzido e massivamente sendo exposto para a gente através da televisão, né? Então, Pagodão 90 também. Então, era TV e rádio, né? Aquilo que a gente consumia mais. Alguns shows pontualmente que aconteciam na Praça Brasil, aniversário da Coab, de Itaquera. Mas nunca tive a chance de me aproximar muito de movimentos artísticos, mesmo na própria Coab, né? Na Casa de Cultura, trabalhando lá, eu tive contato com histórias de arranjos artísticos mais organizados, dentro do próprio movimento negro mesmo, que são referência para a gente até hoje, né? E aí, é isso, né? Então, o meu contexto da infância e da pré-adolescência ali é isso, né? Brincar na rua,
brincar no parque, descia para lá descalça, entrava no laguinho escondido, essa história eu sempre conto. No Raul Seixas. No Raul, porque Tinha um laguinho? Tem até tem hoje. até hoje. Lá no Lá no fundão. fundão. E a gente cometia aí essa infração aí de Quem nada nunca? lá. Então, jogava roupa fora depois, porque voltava super encardida. Nessa época, minha mãe trabalhava, eu tinha, sei lá, uns 7, 8 anos, mais ou menos. Minha mãe trabalhava no Planalto e eu cresci ali, naquele ambiente, né? E, Qual assim, que era o cargo da sua mãe? a minha mãe era escriturária no Planalto, e fazia parte administrativa. Hoje ela é enfermeira, mas ali no Planalto, naquele momento, ela trabalhava na parte administrativa e eu cresci ali, né? Ela trabalhou bastante tempo ali, eu convivendo, né, com esse ambiente hospitalar e tudo mais, e com uma rotina de hospital, com os problemas e enfim, isso foi fazendo parte da minha vida e minha mãe tinha uma amiga lá que era a Graça, que era assistente social, e era uma mulher negra, lindíssima, ainda, né? Tá no formol, assim, impressionante como ela não mudou nada do que ela era, da lembrança que eu tinha daquela época. E ela foi uma referência para mim, porque a primeira mulher negra que eu tinha uma vizinha que era Fátima também, depois eu fiquei lembrando dela, que também, assim, uma mulher, né, aquele perfil de mulher que a gente, né, já está habituado, trabalhava em 2, 3 empregos e sustentava a família e tudo mais, mas a Graça me chamava atenção porque a Graça, ela era super independente, então ela tinha um carro que era uma Paraty azul que eu achava linda. As referências, né? E ela era solteira, espelhava, né? depois Tinha ela adotou uma criança de forma solo, assim, Nossa, naquele demais. contexto, era algo completamente diferente do que eu Nossa. estava habituada dentro Ela dos furou a preceitos que a normativa, né? gente tem de família e tudo mais. E Graça sempre muito exuberante, assim, né? Então, sempre empoderada, né, da sua condição de mulher negra, trabalhando na saúde pública e contando as abordagens, os casos, eu ficava babando, assim. Então, Graça, para mim, é uma referência e foi por causa dela que eu escolhi fazer serviço social, né? Muito louco isso. E mudou minha vida também, assim, né? E é isso, né? Então, trabalhava... quando eu comecei a fazer a faculdade, é muito maluco isso. Eu tinha uma ideia, né, de faculdade, né, vou sair com vários caras. Nada disso aconteceu. Eu virei uma CDF, porque no primeiro semestre eu bombei, assim, fui muito mal. E eu falei, cara, não tem nada a ver com a escola isso aqui, né? É outra pegada, Socorro, né? E eu ganhava super pouquinho. O dinheiro que eu ganhava no meu trabalho era justamente o que dava para pagar na faculdade. Trabalhava com o quê, né? Eu trabalhava como auxiliar de escritório ali no centro, pertinho da Estação da Luz, numa associação de agentes ferroviários federais, um grande amigo que me indicou lá. E eu estava louca para trabalhar, queria minha independência, né? Aquelas coisas Aquele malucas, sonho, né? os 18 Que anos. idiotice, Só que né? não, Era tão bom ser Só que sustentável. não, exatamente. Antes disso, eu trabalhei 2 dias no McDonald's, isso é uma lenda entre os amigos. Eu trabalhei 2 dias no call center. Mas nunca mais saí, nunca não mais. voltei nem para pegar Eu minha trabalhei carteira. 2 dias no McDonald's. Não, maravilhoso. Olha, Isso é uma. eu cheguei e botei a touca e falei, não quero, tchau. Já tô indo Você embora. saiu desesperada? Não, eu fiquei assim, eu lembro que eu trabalhei de manhã e aí eu estudava à noite, eu dormi a aula inteira, assim, morta. Altamente explorada. Meu Deus, e são, né, 4 horas de São trabalho. 4 horas de 4 horas de Mas trabalho. é 4 horas que A sua valem a em casa, né? 16, entendeu? Foi dificílimo, assim, aí eu falei, não. Fiz Aí as também já é contas. demais. né? Não, e o salário é muito pouquinho, né? Eles pagavam por hora. Eu lembro que o cheque que eles me deram pelos 2 dias não pagavam um Big Mac, assim. Nossa senhora, Ai, eu- meu Deus do céu. Eu recebi em cheque ainda. Foi engraçado. Igual os Incas e os Maias. Exatamente. Então, e aí a Graça, ela tem justamente essa importância na minha vida, de falar assim, olha, você com bastante dedicação, né, e você consegue modificar aí um pouco das opções que você tem aí para sua vida, né, Da tua no realidade, que se né? refere às suas escolhas profissionais e tudo mais. E eu sempre dei muita sorte, porque eu
tenho um rabão virado, assim, pra lua, porque eu vou te contar que eu sempre pude trabalhar em lugares que eu gostava muito, assim. Acho que eu tive esse privilégio, assim. Privilégio, né? Foi muito bom. E aí eu finalizei a faculdade, mudou minha vida, a faculdade, né? Ali eu Você conheci- fez assistência social. Eu fiz serviço social, e aí eu saí da faculdade já na certeza de assim, olha, eu preciso emendar numa pós, porque senão eu não vou voltar, né? E me arrependo de não ter feito mestrado na mesma leva, porque agora eu acho muito difícil voltar. Agora assim. você já dá uma... Dá uma Olha, esfriada eu boa. vou te Aí você trazer- vai priorizando outras coisas, né? Você fala, ah, não, tá bom. Não, você Tem- vai mudando ali, né? Porque a E- gente está fazendo um curso, e aí eu vou trazer uma realidade minha, assim, né? Com base na tua fala, porque é o que a gente passa. A gente está fazendo um curso que é uma vez ao mês. A gente conseguiu, né? Entrar com bolsa. Eu falo eu e a Anne, não eu e minhas 15 personalidades. E aí a gente conseguiu entrar com bolsa, então a gente está fazendo esse curso, é bem legal, curso de realidade brasileira, excelente. É uma vez ao mês eu chego lá e falo assim, Jesus, Mas é que ela não gosta de estudar. por que eu estou fazendo isso comigo mesma? Não é pelo fato de eu não gostar de estudar. É que eu não consigo entrar no ritmo da parada. E eu engatei uma uma vez ao faculdade em mês é cima da difícil, outra, né? né? Passando um pano. Gente. Não, eu fico imaginando o seguinte, assim, Se é pra mim contínuo, é funciona assim, constante, né? exato. Aí você já vai condicionando seu corpo, sua mente, sua vida para aquilo Gente, acontecer. como né? é difícil. Meu Deus do céu, não consigo entrar no ritmo. Olha, galera, não para de estudar, porque depois que você para, Aí é eu muito parei, difícil. então, mas é isso. Quando eu percebi que eu tinha essa preguiça maior, né? Por exemplo, eu tenho a Mariana, por exemplo, femicista, é uma referência para mim, para o Cagé, né? Que eles são deles, assim, é nata a inteligência, né? Eu preciso me esforçar um pouco mais. E não é que eu sou burra nem nada disso, eu tenho outras qualidades, mas eu preciso me esforçar um pouco mais. Então, quando eu percebi isso ali no primeiro semestre da faculdade, que eu comecei a avacalhar, eu falei, meu, estou ralando para pagar isso aqui, eu preciso fazer acontecer. Aí eu virei uma CDF, assim, na faculdade, foi uma mudança de chave gigantesca, assim. Virou semestre. Não peguei ninguém. Não pegou ninguém. Não peguei ninguém. Ricardo agradece. Mas Não eu- teve os barzinhos? Não viveu os Cara, barzinhos? tinha muito barzinho, era com os professores, inclusive, tinha aula de psicologia social de sexta-feira, eu odiava, então a gente fazia a aula entre nós no bar, assim. Tinha bar pra caramba, mas não tinha pegação. Estudei na FMU, o campus era do direito, então imagina, né? A galera chamava a gente de sem terra, pra você ter ideia. Que beleza. Eu adoro esse título, inclusive. Não, é adaptação. Não, eu adoro também, mas é para você Mas entender ali como que se dava a divisão de classes no campus Total, da FMU total, naquela época. Total. Uma E aí grande eu vergonha. terminei e fui fazer a pós-graduação, que foi a primeira residência multiprofissional do país, uma junção do Ministério da Saúde com a Casa de Saúde Santa Marcelina, que desenvolvia o programa de saúde da família aqui em São Paulo. Começou com Qualis e depois ele vai se transformando até hoje virar a estratégia de saúde da família. Eu peguei bem numa fase de transição, né, da política, da ampliação das equipes de saúde aqui em São Paulo, e a residência, ela foi uma chave também, né, quando eu entro, eram 60 horas semanais, então eu trabalhava Meu Deus. puxado, eu trabalhava, eram 60 horas por semana. Mas você não tinha a sua filha ainda, né? Não, isso foi em 2004, eu trabalhava no Bradesco, eu pedi demissão do Bradesco para entrar na residência, e foi quando eu entrei no Santa Marcelina. Quando a pós-graduação terminou, a gente não tinha uma estrutura dentro do Ministério da Saúde para absorver as categorias profissionais que foram treinadas para isso, né? Isso é uma loucura, né? E aí a gente começa a se organizar dentro dos movimentos, tanto os movimentos sanitaristas quanto os movimentos estudantis, para pressionar o Ministério da Saúde para absorver essas equipes multiprofissionais que foram formadas dentro da estratégia. Tem um intervalo até a política, assim, aí depois vira o NASF, né, que são os núcleos de apoio de saúde da família, que amplia as categorias profissionais dentro da estratégia.
Mas até ele se solidificar, eu começo a trabalhar com educação ambiental dentro do programa Ambientes Verdes Saudáveis, que é o PAVES. É um programa que faz uma junção de esforços orçamentários e políticos com a Secretaria do Verde e a Secretaria de Saúde, financiado pelo PNUMA. Ali em 2006 ele começa a se desenhar, em 2007 ele se solidifica. Então, basicamente consiste em trazer a discussão ambiental para dentro das comunidades onde estão inseridos as unidades de saúde da família, né, os agentes comunitários e tudo mais, E aí a gente começa treinando os agentes comunitários de saúde para fazer essa discussão e ampliar o olhar deles para esse território que eles atuam na perspectiva ambiental também, né? Não dá para pensar a saúde como ausência de doença, né? A saúde, ela é ampla e aí é essa discussão que a gente inicia, o programa existe até hoje, mas e eu recebi um convite antes de ontem, sei lá, foi muito louco isso, eu falei com a Anne sobre o PAVES e recebi um convite para compor uma equipe aí que vai escrever uma parte de um livro a respeito do PAVES, foi muito legal. Nossa, que demais. O programa é incrível, ele existe até hoje. Ricardo trabalhava lá? Ricardo trabalhava lá, a gente se conheceu em 2007, na verdade, e a gente se reencontrou em 2022. Que massa. Mas me fala um pouquinho dessa atuação itinerante, porque aí você passou pelas UBS da Leste, né? Sim, aí eu trabalhei nessa parte inicial do programa que consistia na educação ambiental dos agentes comunitários de saúde e quando isso, ele ainda era um projeto, né? Então tinha um dinheiro, começo, meio e fim. Um piloto, assim. Era um piloto, começo, meio e fim. E o secretário na época, né? Na época era o Eduardo Jorge, na Secretaria do Verde, eu não lembro quem que estava na saúde. Mas eles conseguem perceber a potência disso, né? Vários resultados acontecendo ali na ponta, de maneira concreta, a partir dessa conversa, dessa sensibilização. E de projeto passa a se tornar programa, né? Com um dinheiro vindo especificamente para isso. E então, constantemente também. Quando ele vira programa, eu assumo a coordenação aqui da Zona Leste. Então, todas as unidades de saúde, e aí eu começo, eram 5 gestores regionais, né, dividido aí dentro da estrutura da saúde naquela época, e eu assumo da região leste, fico, sei lá, 3, 4 anos aí à frente e conhecendo a Zona Leste o máximo possível, né, uma delícia. Eu tô aqui assim, ó, babando, gente, que maravilha. Bem gostoso. Porque é muito incrível quando você, deve ser uma sensação de prazer enorme, assim, né? De você iniciar um projeto e ele iniciar no começo, né? Meio e fim, e você fala assim, poxa, isso aqui não pode acabar. Isso aqui não pode acabar, a gente precisa dar um jeito e você começar a juntar pessoas, porque eu imagino que vocês devem ter feito uma movimentação gigantesca para aquilo virar um programa e que é um programa que funciona. Era um projeto que funcionava, é um programa que funciona e que vai continuar. Se depender de vocês e depender das pessoas que estão lá hoje, né? Sim, mas eu vejo isso um pouco na personalidade da Aurora, assim, tipo, ela chega pra carpinar os matos. ela entra no lugar quando só tem mato, aí chega ali uma enxada e 2 pessoas, assim. Aí ela começa lá e começa a carpinar os matos. Ali comigo rapidinho. A pessoa já até é bagunça. Aí quando os matos tá carpinado, ela bota lá umas sementes lá. E aí ela vai embora pro Canadá. Vai embora. Aí ela vai... pouco isso. Não é? Eu tenho uma leitura, eu sou boa. Ela já fez uma analogia já fiz sobre... a minha análise. Eu dou laudo pras pessoas. Ela lauda as pessoas, E aí ela vai embora depois que ela organizou. E aí as engrenagens ficam funcionando depois. Não, e cara, pra sociedade, a volta disso pra sociedade é uma coisa incrível. Incrível. Você tá falando, eu tô aqui assim, ó. Bravo, tesouro! Tesouro! Eu vou fazer uma plaquinha de tesouro, cara. Eu vou fazer. E aí vou ter que chamar a Aurora de novo, só pra mostrar pra ela. E o Ricardo, ele bota o rosto do Ricardo assim, ó, segurando a placa. Vou fazer uma camiseta, pronto, tá resolvido. Eu vou andar com uma camiseta com o rostinho da Aurora. Ai, gente, tesouro. Prosseguimos. Ai, meu Deus, muito daí, bom. Tá. Nossa, então, mas eu tô tão aqui assim, ó, envolvidona. Nossa, suas pautas apresentadora. Não, vou te pagar, viu?
Nossa, eu queria estar recebendo, ô palhaça. Não, você já falou um pouquinho, né? Que era isso que a gente já ia vir na sequência aí, sobre a questão dos ambientes verdes saudáveis. E aí eu queria saber, vou pular um pouquinho o processo, para você contar pra gente como é que foi com a CIA Malas Portam, Então, eu que foi um projetinho no Sesc, né? Não, na Não. verdade, então, foi assim, eu saio do programa Verdes Saudáveis e começo a integrar outras equipes, né, como assistente social no Santa Marcelina, mas já estava cansada já, né, é isso, né, acho que a Anne sacou, né. Carpiu o mato, Eu estava assentou o cansada, terreno. queria voar outros voos, assim. Isso. E na faculdade eu conheci, né, grandes amigas, são amigas até hoje, Rita, Michele, Cristiane, dentre outras importantíssimas referências que eu tenho na faculdade. A Rita namorava Marlon, e Marlon é um artista nato, assim, né? Ele também aqui da Coab 2, iniciou a pesquisa artística dele com teatro, com música aqui na Volpe, antiga Volpe, que era ali Nossa. embaixo ainda. Fiz muita aula ali. E Marlon já tinha um protótipo, né, da companhia Malas Portam, já era uma coisa que ele já executava ele solo. E aos pouquinhos, eu e meu companheiro na época começamos a nos aproximar disso que já era ali o início do Malas Portam, né? O Marlon já tinha a coisa toda mais ou menos consolidada na cabeça dele, né? Do que ele esperava, da potência que podia ser essa companhia. E a gente vai entrando aos pouquinhos, né? Então, nada profissional no primeiro momento. Eu trabalhando ainda no Santa Marcelina, já não mais no PABs, né? Depois que eu ganhei a Elisa, eu pedi para reduzir minha carga horária, né? Queria ficar mais com ela e tudo mais. Aí eu volto a ser assistente social, porque a categoria ganhou 6 horas, né? Ganhou não, né? Teve reconhecida a importância de trabalhar 6 horas. E aí eu estava trabalhando no CAPS infantil, inaugurei um CAPS infantil ali na De Maria novo, Luísa ela Americana, com a né? inchada dela. Foi incrível essa inauguração também, esse trabalho. Muito, muito bacana, assim. Bom, e aí eu já estava cansada, não queria mais. Falei, olha, me manda embora, eu estou vendo uma possibilidade aqui de trabalho, de fato, de renda, de trabalho mesmo com a produção, porque aí eu comecei bom, eu não tenho nenhuma aptidão artística, né? Eu sou arteira, mas não sou artista. Por trás dos panos, Exatamente. É o Aí famoso a gente começa a estruturar um sistema de vendas de espetáculo entre nós ali na companhia, que começa a dar muito certo, assim. Então, a demanda vai crescendo pelos espetáculos, a gente começa a pegar um pouco a manha, assim, de opa, isso aqui deu certo, vamos repetir, vamos replicar, vamos melhorar isso e aquilo. E a gente começa a vender muitos espetáculos da companhia. E aí eu falei, acho que dá para ganhar dinheiro com isso, eu não quero mais trabalhar como assistente social, na saúde, enfim. E aí eu peço demissão do Santa e começo a produzir só o Malas Portam. Começa a não dar mais conta, convido o Roberto para trabalhar comigo, o Roberto que é da 313, hoje ele está coordenando o CEL, mas ainda tem a 313, e aí a gente começa a absorver a partir... Aí o Malas Portam começou a não dar mais conta do tamanho das agendas que a gente vinha conquistando com os Sescs. Aí, nesse momento, a gente começa a incorporar outras companhias que são daqui, a ideia era... Sempre foi muito nítido para a gente que a gente queria mesmo sobrepor os muros que estavam impostos para essas produções periféricas, né? A gente conseguia sentir isso na pele todos os dias, e a ideia era que a gente conseguisse amadurecer e crescer com os grupos daqui para a gente poder ocupar outros palcos, né? E estar em outros lugares. Então, tipo, cansada de ver os aniversários da Coab, por exemplo, sempre com o mesmo desenho horroroso. E Feliz tudo mais. aniversário, meu amor. Espero Com a rádio bancando e sem nenhum reconhecimento para os artistas locais e tudo mais, para além de outros espaços, né? Que a gente viu, por exemplo, o próprio movimento reggae na rua, né? Que foi importantíssimo para a gente aqui, para a cidade. A gente não conseguiu dar continuidade por N motivos, né? Então, por falta de estrutura mesmo e por falta
desse olhar mais cuidadoso e de gestão, tanto da nossa parte, que não tinha experiência, quanto de um olhar mais atento da gestão até hoje pública. se fala do reggae na rua. O reggae na rua é uma referência, né, Até assim, hoje. pra gente. A gente, uma pena que ele não tenha, né, todo mundo, né, foi crescendo, amadurecendo, buscando as suas coisas individualmente, né, outras coisas para além da cultura reggae e tudo mais, mas seria incrível se a gente pudesse Conseguir retornar de alguma forma. né, eu acho que merece, assim, pelo legado que deixou, né. Fica a dica, hein, galera? Fica a A dica gente aí. conseguiu ó. trazer grandes artistas com aquela estrutura ínfima, assim, super precária dentro do Humilde. que poderia ser, entende? Uhum. E eram shows com as famílias presentes, Para muito quem participou, seguro. né? Era Era demais, foi incrível, assim, eu peguei esse período inicial, né, e aquela coisa que acontecia sempre, e depois ele foi espaçando até não acontecer mais, infelizmente. Mas então foi isso, assim, eu saio do Santa Marcelina com o propósito de conquistar aí uma independência, conseguir desenvolver os trabalhos, monta a 313 com o Roberto e o São Paulino, que chega depois, um grande amigo nosso que somou bastante, e aí a gente começa a trabalhar com grupos periféricos, basicamente aqui da Zona Leste, e depois a gente expande para grupos de outras regiões da cidade e de outros estados também. E assim que eu insiro a minha trajetória na arte e cultura e da quebrada. E aí eu queria fazer uma colocação de que as pessoas não fazem ideia do tamanho da importância do que é ter a cultura na quebrada. Para quem não precisa da cultura e tem ela de forma apostas a qualquer momento, é muito fácil você ir no cinema, é muito fácil você ir no show, é muito fácil você ir fazer qualquer coisa, qualquer movimento cultural. Pra gente da quebrada, só foi no show porque teve o palco ali na Praça Brasil, ou porque teve alguma coisa acontecendo. Então, o quanto que isso impacta na vida da criança, principalmente, Da pessoa em do formação, adolescente, o quanto que isso traz dentro assim, né, traz um crescimento dentro da pessoa, marca daquilo de uma maneira, que quando ela cresce, ela fala assim, meu, Sim. acontecia e eu tava lá e era muito legal. Eu fui uma menina muito desgarrada da cultura, né? Eu não tem era. essas referências. Eu não tenho essas referências da cultura. Eu tenho essas referências da cultura hoje, depois, assim, né? Depois de adulta. Porque, gente, minha adolescência é melhor nem comentar, não. Deixa pra lá. Esse rolê aí do rock and roll. Uma vida insalubre dentro do rock and roll, que também era maravilhoso. Mas não tinha esse movimento cultural no rock and roll como tinha, por exemplo, o reggae na rua. Né? Eu acho que, na verdade, é diversidade. Né? Eu acho que você tá, o seu questionamento é sobre a diversidade. Porque um pouquinho é dado, né? Um pouquinho é dado. Mas é muito um pouquinho pouco, é dado né? na mídia aberta, um pouquinho é dado no rádio, você mesmo citou, né? No rádio, na TV, um pouquinho é dado. Agora, eu acho que a grande questão está na diversidade e dar à população a escolha, né? Então, quando você abre um leque e diz que não é só o funk, diz que não é só o samba, você dá a escolha. E aí você dá para o ser a autonomia do pensar e de escolher. E aí você transforma o ser pensante. Exatamente. Porque você não coloca ele só numa caixa, né? Você não dá para ele só uma linha. Você dá opções e aí ele se forma, se constrói, né? E se lapida. Tão inteligente. Maravilhoso. Tesouro! Cadê o Ricardo? Ricardo tá batendo. Queremos o Ricardo aqui com a plaquinha. Quando acontecer alguma coisa, ele surge ali de trás assim, ó. Tesouro! Mas é muito isso mesmo, assim, dentro do que eu tô tentando dizer, é o quanto que a cultura é importante para formar o cidadão, né? Não, e eu acho que isso que você traz, né, de cena quebrada, é muito maluco, porque tem isso que a Anny tá falando, né, do quanto que ela favorece para uma crítica, né? Então você dá várias opções, você favorece o pensamento crítico, mas quando você coloca ela dentro desse arranjo que a gente tem aqui, significa que você está olhando para aquilo que é seu de verdade, né? Para as histórias que esse lugar tem, para aquilo que realmente faz sentido para cá, né? Então, por exemplo, esse último palco da virada aqui, por exemplo. Eu falo, olha, ok, né? Tem os bombados, né? Que vão encher em tudo quanto é lugar.
Mas a gente tem representatividade, a gente se vê naquele palco de fato, sabe? Acho que é um pouco isso, assim, acho que de alguns anos para cá, né, a gente vem tentando, através de vários coletivos, através de vários arranjos artísticos aqui na Coab, dar significado para aquilo que é uma produção nossa, uma produção local, uma produção que é feita da gente para gente, né, e para o mundo. Então, daqui a gente conta a nossa história. A minha pergunta é, você dançou El Tchan no Havaí? Olha, eu vou dizer para você que eu acho que foi a melhor atração do palco. Ai, que dó. Porque eu adoro, gente. Gente, olha, velho. eu queria muito Uou. ter ido dançar, mas eu me recusei, que eu falei, não dá Mas não, aí tava fica cansada. muito no entretenimento, pelo Fica, entretenimento. A gente adora o Tchan, né? Acho que ele é uma referência pra gente, pagode 90 ali, raiz e tal. Bonzão. Agora, se você não se vê no palco, você é entretenimento por entretenimento. Aí não Falta sei um se pouco, vai. né? Pão e circo, Assim, né? né? Pão e circo. Pão e Falta circo. um pouco daquele negócio que é o que a Aurora tá falando aqui e martelando na ideia, que é da galera da quebrada, né? O pessoal nosso. Por que não tá? Cuidado! Cuidado com as referências. Não, a gente Por tem que várias, que não vamos ser tá? abrangentes. Né? Algumas pessoas que a gente acha que Então, prontos, né, artisticamente. muito legal. Eu tô doida pra falar um palavrão Cala a aqui. boca. Olha, eu não posso falar um Piadas palavrão. internas. Não é nem só sobre, não é nem sobre isso, tá? Eu digo assim, sobre um geral, né? Por que não faz de alguma forma para poder realmente trazer para a comunidade, né? Elevar a Agora comunidade volta pro palco. pro seu carro. Volta pro seu luta. cargo, pelo amor de Deus, Jesus Cristo. Gente, vamos fazer um Nem apelo. sempre foi fácil, mesmo Mas, na assim, secretaria. É muito difícil. Não, porque você conflita com vários interesses lá também, né? E tem, também tá trabalhando dentro de um cargo público. Não é flores, né? Você sabe o que você passou, Karina. Prefiro não comentar para não causar conflito. Gente, não vamos causar inimigos, mais intrigas nos inimizades. amiguinhos. É. Ó, a risada disso tudo, né? Um belos dentes. Não, mas não é só. Enfim, é a questão de que trabalhar com todos, você tem que trabalhar com todos, né? Sim. E não é fácil trabalhar com Todos. todos. Não é fácil você ter que passar. Como estamos de tempo, A gente tá bem ainda. porque a gente vai pro final aqui, assim, É, ó. Porque Estamos agora, bem. Estamos bem. a Aurora, ela precisa contar pra gente como que ela se aproxima da virada cultural, porque Que ela já falou, entrou esse puxadinho aí. Eu e já ia falar, ela- dar esse Ela puxadinho. precisa dizer, né, quando ela pôs lá a mão na massa dela, lá que ela foi amassar o pão da virada, né? Mais uma vez, quando É. ela veio, o Carpinho Carpinho Mata, do foi lá Mato, na Praça virada. Brasil. Ah, não, essa história nem são louros meus, assim. Eu tava na 33 a gente produzia o Engrenagem Urbana. É 1533, como que é? Não, a produtora que a gente criou chamava 313 Produções. 313. Três tá. malucos. Assim. Maravilhoso. Éramos Você. eu, Roberto e o São Paulino. Show. Então, além das companhias de contação de histórias, a gente também começou a produzir grupos musicais. Um deles foi Engrenagem Urbana, que é daqui da Coab. Conheço. E o Engrenagem, o Thiago Rocha estava compondo Engrenagem naquela época. Ele recebeu um contato de uma pessoa, olha, pré-virada, né? Estamos montando um palco e tal. Ó, fala com a nossa produção. Aí ele passou meu contato. E a gente fechou um show, que foi um show muito maluco, assim, histórico pra gente, porque era o primeiro show da Engrenagem na virada, o que é dificílimo, né? Sempre foi um mistério entrar na virada. Da virada. Isso, eu não vou saber o ano. Em 2017 eu entrei na secretaria, sei lá, acho que foi 2015 isso. Pisciana. Sou péssima. Acho que foi em 2015 esse show. E foi muito louco esse show, porque quem estava produzindo esse show era o pessoal do Faroeste e a Priscila Machado, que foi coordenadora das Casas de Cultura, hoje ela está no CRIAR. Ela foi convidada para fazer a produção desse palco, porque ela trabalhava com o pessoal do Faroeste lá no centro, então tinha uma relação com o Pop Rua e tudo mais. Pri fez a concepção desse palco e já conhecia o trabalho do Engrenagem, que já tinha aí um protagonismo na cena independente antes da Tristeza chegar, inclusive. E aí Pri falou, pô, vou trazer o Engrenagem, dentre outros grupos de quebrada que ela levou para esse palco.
E foi assim que eu conheci a Priscila Machado, que é uma referência, uma grande amiga, uma irmã que eu ganhei para minha vida. Fizemos esse show, foi um show ótimo, assim, ali na Quem era a Cracolândia. vocalista na Era- época da engrenagem? Era Maria Elvira ainda. Maria Elvira, É. minha besta. Só que esse palco foi na Cracolândia, foi o primeiro palco feito ali bem próximo, por isso que ele chamava Braços Abertos. A ideia era conseguir. Prazer. Né? A gente tinha uma dupla intenção ali rondando no ar, né? Que era um pouco conter essa população no único lugar ali. A gente percebeu bastante disso, estava super policiamento, enfim. Isso são as contradições do nosso dia a dia, né? Então a gente estava feliz de estar ali, estava feliz de estar levando não, né? Conseguindo contribuir ali para o entretenimento, o divertimento daquelas pessoas ali na virada, mas a gente também percebeu que existia ali uma certa segregação e tudo mais, né? Não sei. Essa é a avaliação que eu faço agora. Tinha um climão, né? A gente Tava percebeu que era isso, sempre foi um problema, né? Eles se dispersavam ali entre os palcos, naquela época, em 2015, a virada ainda tinha, né, uma característica de ser mais centralizada, e aí tinham aqueles conflitos, tinham aquela coisa dos arrastões e tudo mais, né, que estavam normalmente associadas àquelas pessoas, né? Então, mas a gente fez o palco, foi lindo, maravilhoso, aconteceu super bem, redondinho. A gente sempre tentou ser bastante profissional, apesar da gente não ter feito aí grandes cursos e enfim, né, nem ter estado em lugares muito Mas são grandes chiquérrimos conquistas, e tal. né? Com certeza, pra gente foi ótimo. E foi assim que eu conheci a Priscila. Passado em 2017, na troca de gestão, a Priscila foi convidada para fazer a coordenação das casas de cultura. Ela era coordenadora da Casa de Cultura de São Mateus naquele momento. Ela tem uma puta trajetória em São Mateus, né? Como uma articuladora cultural lá, escreveu um livro e tudo mais. E quando o André Sturm assume, ele convida ela para fazer a coordenação das casas. Aí ela lembra dessa interação que a gente teve, que foi super positiva e super profissional, e me convida para coordenar a Raul, sabendo já dessa minha relação, né? A Priscila é incrível, uma mulher que tem condições de ser secretária de cultura dessa cidade. Uma sensibilidade, assim, Vamos levantar a plaquinha do tesouro para a Priscila. Tesouro, Priscila. Ricardo, cadê a placa do Ricardo? Gente, olha, é sério, eu vou fazer. Incrível. Mulheres, ela é uma referência de profissional, assim, a Priscila é super jovem, tem 30 e pouquinhos anos, assim, mas é um monstro, assim, de Competência. Mas a sensibilidade, né, que você tá falando que ela Não, tem e ela, é algo que então, é... ela reconheceu, né? Trocou com o Marcelo, que estava coordenando a Raul aqui. Marcelo trouxe uma transformação para a Casa de Cultura, quando ele assume, né, na gestão da Haddad. E quando, nessa passagem de bola, eles cogitaram ali meu nome. Marcelo falou, não, fechou ela, já vinha produzindo algumas coisas com ele aqui. E ela fez um convencimento, o secretário na época, fiz uma entrevista com ele também e topou. Foi assim que eu cheguei na Raul. Eu estava ainda na 313, mas aí eu tive que sair, né? Porque seria impossível conciliar, dada a demanda de trabalho aqui, enfim, e conflitos de interesse, né? Eu fiquei de 2017 a 2021, finalzinho de 21, eu assumo a coordenação das casas, eu acho. 21, Aí você 22. vai pro lugar da Priscila. Aí a Priscila foi convidada para ir para o CRIA, eu assumo a coordenação. Nossa, e aí ficou até Até o final de 22, né? o final de 22. Até ir pro Canadá. Até decidir ir para o Canadá. É uma história linda, maravilhosa, Gente né? do céu. Tesouro! A gente vai mudar o nome desse episódio para não Aurora, para Tesouro. Para tesouro. Vou colocar na legenda do YouTube. A convidada de hoje. Tesouro da Tesouro Coab. da Coab. Isso aqui é um... Mas o bicho não é um tesouro da Coab mesmo, né? Eu te falei. Meu Deus. Não, Eu te porque assim, disse. eu conheço Para com você, isso. conheço tua história, mas não conheço a fundo. Narrada Porque por aquilo... Baiane Almeida. Narrada Baiane Almeida e vai tudo que já aconteceu dentro da quebrada, porque se também da quebrada você tem escuta um aqui, dedinho, você né, vai sabendo e vai entendendo, e aquilo que a gente estava conversando um pouquinho antes. A minha mãe fundou a entidade há 30 anos atrás, quando também meio que inaugurou a Coab junto ali, aquele negócio todo e tal.
E eu vim começar a trabalhar com ela efetivamente mesmo há 8, 9 anos, né? Então, dentre esses 8, 9 anos que eu vim me inserir mais, assim, começar a me aprofundar um pouco mais dentro dos processos, dos projetos sociais, da cultura, né, de esporte, habitação e tal. E aí a gente vai ouvindo os nomes. E a gente vai, aos poucos, a gente vai sabendo quem são as pessoas. Agora, sentar aqui de frente pro nosso tesourão da Coab. Parou, tá difícil. Eu não gosto. Olha, tesourão da Coab. Vou botar o nome dela no WhatsApp pra Tesourão da Coab. Tesourão da Coab. Você sabe que uma piadinha interna nossa aqui, a gente muda o nome das pessoas no WhatsApp, né? Você não vai falar da Emily, não, né? Não, da Emily não. Depois a Emily a gente vai contar pra ela em um outro. Emily. Você nem sabe, mas você sabe que você não sabe que você é Emily, mas você é. E o da Anne pra mim é assim, ó. Anne Almeida, meu mal necessário. Não, mas você não vai falar. Não posso, né, querida? Não tem condição. Ai, a gente faz piada com todo mundo. A gente faz piada com todo mundo, a gente briga tanto, mas a bichinha é tão importante pra mim. Ela é meu é o marido. É meu marido. A gente tá casado. Gente, aqui. é uma relação infernal. Como a gente briga. Mas assim, a gente briga, mas não é briguinha, Ana. É briga mesmo. Não, briga mesmo de eu ameaçar fisicamente ela já. Eu falei assim, se você falar comigo assim de novo, eu vou quebrar os dentes da sua boca. Aí eu falo, meu corsinha não, nem a pau. A gente briga demais, assim, às vezes a gente tá muito estressada, tô numa semana assim, de entrega de muita... Principalmente em época de escrita de projeto. Gente, Nossa, que Deus, loucura que é. É um estresse. Mas assim, acabou o trampo, terminou ali, a gente resolveu, apertou o enter, deu certo. Ai, vamos tomar uma Vamos cerveja. tomar cerveja. E aí, assim, a gente tem o tesourão da Coab, que é a Aurora, e eu tenho o tesourão da Santa Zita, que é a Anne Almeida Tesouro. É meu tesourão. Maravilhosa. Vai isso. mudar o nome no WhatsApp. Vamos mudar o nome no WhatsApp. Olha, vamos pra pedrada? Ai, Vamos de gente, pedrada? mas já. Meu Deus, a gente já vai sempre começar boa, a né? encerrar Já vamos encerrar. esse processo maravilhoso. Considerações finais, pedrada atual. Vamos na pedrada, então. A gente geralmente encerra os nossos episódios com... A gente batizou de pedrada poética, porque sempre é uma pedrada. Tem capacete? Né? Tá com capacete aí? Nossa, é verdade. Acho que eu vou trazer um capacete na próxima. então, E a buzininha? Coloca o capacete que lá vem pedrada sobre isso. E aí hoje a Anne vai fazer essa leitura pra gente, né? Sempre maravilhosa. De poeta que você escolheu. Oba! Ela é maravilhosa. Elisa Lucinda. E é o seguinte. Começa assim. Meu coração está aos pulos. Quantas vezes minha esperança será posta à prova? Por quantas provas terá ela que passar? Tudo isso que está aí no ar. Malas, cuecas que voam. Entupidas de dinheiro, do meu dinheiro que reservo para educar os meninos mais pobres que eu, para cuidar gratuitamente da saúde deles, dos seus pais. Esse dinheiro que viaja na bagagem da impunidade, eu não possuo mais. Quantas vezes, meu amigo, meu rapaz, minha confiança vai ser posta à prova? Quantas vezes minha esperança vai esperar no cais? É certo que tempos difíceis existem para aperfeiçoar o aprendiz. Mas não é certo que a mentira dos maus brasileiros venham quebrar o nosso nariz. Meu coração está no escuro. A luz é simples, regada aos conselhos simples do meu pai, minha mãe, minha avó, dos justos que os precedem. Não roubarás. Devolva o lápis do coleguinha. Esse apontador não é seu, minha filhinha. Ao invés disso, tanta coisa nojenta tenho dito que escutar. Até habeas corpus preventivo, coisa da qual nunca tinha visto falar. E sobre qual, minha pobre lógica, ainda insiste? Esse é o tipo de benefício que só ao culpado interessará. Pois bem, se mexeram comigo, com a velha e fiel fé do meu povo sofrido, então agora eu vou sacanear. Mais honesta ainda eu vou ficar e só de sacanagem dirão, deixe de ser boba. Desde Cabral aqui todo mundo rouba. E eu vou dizer, não importa, será esse meu carnaval. Vou confiar mais e outra vez. Eu e meu irmão, meu filho e meus amigos. Vamos pagar a limpo quem a gente deve e recebe limpo do nosso freguês. Com o tempo, a gente consegue ser livre entre um escambo e outro. Dirão, é inútil. Todo mundo aqui é corrupto.
desde o primeiro homem que veio de Portugal. E eu direi, não admito, minha esperança é imortal. E eu repito e ouvirão, imortal. Sei que não dá pra mudar o começo, mas se a gente quiser, vai dar pra mudar o final. Olha, maravilhosa. Elisa Lucinda. Eu É sempre... uma rainha. E assim, né? Eu quero ir embora. Nossa, Nossa, gente, nossa, eu arrepiei. E sabe o que é mais linda. louco da pedrada poética? Que a gente batizou de pedrada poética? Que é sempre assim, é o mistério da arte, né? Quando eu convido a entrevistada e aí eu pergunto pra ela, fala aí uma... É tudo muito assim, né? Fala aí uma poetisa que você gosta. Aí ela fala. Foi tudo assim, né? Ou quando eu sinto de não perguntar, mas eu trago uma poesia minha. É tudo feito no sensorial, não é muito pensado, assim. E aí sempre conversa com a vida da Que pessoa. maluca, eu fiquei ouvindo, eu falei, caraca, que Você conhecia coisa essa louca. poesia? Eu acho que não. Eu fiz um dos primeiros. Olha que maluco, eu fiz um programa de aprimoramento na faculdade, que era com o pessoal que fazia reciclagem no glicério e tal, e a gente conseguiu convidar, com o apoio do SESC, a Elisa Lucinda para fazer o encerramento desse projeto que estava sendo desenvolvido lá no glicério. E eu fiquei embasbacada com essa mulher, assim. Ela é Meu uma potência. Deus do céu. A gente chorava, ela recitando as poesias e tal. Ela mexeu demais comigo naquela época, assim. E aí, desde então, venho acompanhando algumas coisas dela pontualmente, assim. Queria muito poder vê-la. Fica a dica aí. Ricardão. Tesouro. Ela é incrível, assim. Ela fala desse dia a dia, né? Dentro da poesia dela, de um jeito Do que a cotidiano gente se com uma vê, beleza, né? Nossa, gente, eu sou toda vez, cara, toda A pedrada vez poética ela dá um- acaba comigo. E a Aí eu Ana é saio ótima, daqui né? reflexiva e pensando e falando. Aí eu comento, falando, manda lá pra mim. Aí a Ana esquece de mandar, eu esqueço de cobrar, mas eu fico com aquele negócio na cabeça. Naquela última lá, você falou que você manda, você não mandou. Já estou cobrando aqui ao vivo, que é pra depois eu falar que eu não cobrei. Gente, a arte salva. A Não, Ana eu sempre dei me falou graças isso. às deusas que ela não pediu para eu recitar nada ou falar uma frase e tal. Não. Não, Aurora, a gente poupa os convidados de saia justa. Saias justas. Ó, mãozinha no final, Ai, mãozinha no temos. final temos. Muito Gratidão, bem. gratidão. Muito bom. Toda sexta-feira ao meio-dia. A gente encerra essa temporada por enquanto. Estamos encerrando. A gente, esse é o tá, último. a gente tá conversando sobre isso, A é gente tão tá conversando gostosinho. ainda, né? A gente tá aqui pensando assim, a gente vai dar uma esticadinha nessa temporada? Talvez sim. Mistério. Fiquem de olho, mistério. Mistério. Aguardem. Aguardem a cena dos próximos capítulos. Valeu pra quem ficou até aqui. Um beijo, beijão. Gente, beijo, Tchau, brigadão, tchau. viu? Ai, muito bem. Ai, como é bom conversar, né?